pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, muito legal, que vai estar aqui conosco nesse nosso Café com Economia. Mas, antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificação. Bom, seja bem-vindo, então, professor Fábio. É um prazer estar aqui com vocês, falando aí de economia e de tantas coisas que me motivam nesse universo de economia e colaborar também com a formação profissional de tantos jovens, né? Jovem no sentido pleno da palavra. Você pode ser jovem com 20 anos e pode ser jovem com 60 anos de idade. Então, aprender é sempre bom. Com certeza. E olha, pessoal, posso garantir para vocês que fiquei aqui uns quase 30 minutos conversando com o professor Fábio e aprendi já muito, viu? Então, fiquem ligadinhos aqui nesse vídeo até o final, que com certeza vocês vão aprender muito. Bom, então a nossa entrevista com o Fábio Neves hoje é a respeito da avaliação, né, do papel do economista na avaliação de projetos. Bom, o Fábio ele é economista, atua no mercado de óleo e gás, na área de avaliação econômica e finanças, além de ser professor de graduação e pós-graduação. Ele também possui um canal no YouTube, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que é chamado, né, Economia em Quadros, onde ele possui mais de 180 vídeos, 18 mil inscritos e 1,3 milhões de visualizações. Olha só, pessoal, que privilégio tê-la aqui conosco. Prazer e obrigada novamente por ter aceito esse convite. Não, eu que agradeço e, assim, a ideia do canal é uma ideia de retribuir para a sociedade o meu papel, porque eu tive a oportunidade de estudar numa universidade pública e depois fiz um mestrado também numa universidade pública, então eu me senti nesse compromisso de devolver para a sociedade e orientar também as pessoas, porque muitas das vezes, alguns temas técnicos, eles ficam só na cabeça dos técnicos. E você tenta um amparo no YouTube e fica, às vezes, um pouquinho deficiente nesse sentido, né? É evidente que o YouTube é a maior universidade do mundo aberta, né? Você aprende tudo de lá tudo você aprende um pouco. E aí eu achei super interessante nesse processo, e como eu te falei, Laís, um pouco antes, eu estudei o tema com os meus alunos, eu procurei ouvir os meus alunos para que eu pudesse entregar um material que atendesse, né, a meninada aí no bom sentido, porque mudou, a geração é diferente, né? Então, a ansiedade, a velocidade, as coisas estão batendo mais a porta do que na minha geração, por exemplo. Então, são pílulas do conhecimento. Você entra lá no Economia em Quadros, aí eu tenho lá uma frase que eu sempre repito, né? Isso é economia para vocês de uma maneira simples e direta. E a proposta é essa mesmo, popularizar a economia. Todos devem saber um pouquinho de economia, porque ela bate a porta de todos nós, seja no campo profissional, seja no campo pessoal, né? Verdade, né? A gente acho que não tem um dia que nós não tenhamos contato com a economia de alguma maneira. E é bem interessante realmente esse canal, porque são vídeos curtos e que realmente fica bem explicado, é fácil de compreender. Então, se você ainda não conhece, então acesse lá, que é bem interessante, hein? Economia em Quadros. Depois vou colocar aqui na descrição também do nosso vídeo. Obrigado. Imagina. Bom, vamos então ao ponto, né, professor Isso. Fábio? Qual que é o papel do economista na avaliação econômica de projetos? Opa, vamos lá então. Conforme eu estava falando com você um pouquinho antes, né, e agora passando para todos vocês, tornando isso público, a avaliação econômica de projetos, ela envolve um conhecimento multidisciplinar. Então, por exemplo, se você está numa indústria de óleo e gás, ou se você está na indústria farmacêutica, ou se você está num polo moveleiro, ou na indústria de cimento, de construção civil, você precisa de profissionais das mais diversas áreas e das mais diversas formações. E lá você vai ter a formação de uma equipe multidisciplinar. E aí, no meu caso, eu fiz economia na graduação e fiz um mestrado em engenharia de petróleo, com ênfase nessa parte de avaliação econômica. E aí eu vou lembrar para vocês que quando a gente está falando de avaliação econômica, né, então fica sempre aquela brincadeira, né, o economista quer adivinhar o futuro, né, o economista ele quer olhar o passado,
ver o que está acontecendo aqui no presente, né? E a partir daí tentar traçar futuro, tentar traçar possibilidades aí, como vai ser o próximo ano, como o que vai acontecer e assim por diante. Então, nesse processo todo que eu estou colocando para vocês, o meu papel como economista numa equipe multidisciplinar é: você tem projetos onde eles nascem com N possibilidades de execução, é como eu levo para a vida pessoal. Você vai fazer um projeto de uma pequena reforma no seu banheiro, ou na sua casa, ou no seu apartamento. Nossa, você chega da loja, né? O que não falta é escolha, o que não falta é possibilidade. Mas essas possibilidades, essas escolhas, você deve se debruçar nelas e limitá-las. Então, o papel do economista nesse sentido, junto a essa equipe multidisciplinar, é auxiliar essa equipe técnica, seja a técnica, seja a econômica e também a social, que é muito importante, né? Você não consegue desenvolver um projeto também sem abordagem social hoje. E a partir disso, você constrói lá de 15 alternativas, você chega em 2, 3 alternativas para ser apresentada para o decisor. Principalmente em projetos de petróleo, você vai ter lá os objetivos que a empresa vai traçar como estratégicos. Quase que na totalidade das coisas, esses objetivos estratégicos são sigilosos. Então, quando você participa da equipe, você vai ter essa informação sigilosa, né, para que, em muitas situações, só para lembrar, né, algumas empresas não permitem nem que você coloque na internet que você está trabalhando em tal projeto, por exemplo. Então, muitas das vezes você está atuando numa análise econômica de um projeto e eles te orientam, ó, você não vai colocar que você está trabalhando com isso no Facebook, nem no Instagram, nem no LinkedIn, tá? Por favor. Porque são informações estratégicas, são informações sigilosas. E por quê? Porque isso envolve uma quantidade significativa de recursos monetários. E ao final desse processo, você tem lá o objetivo alcançado. Aí depois você coloca, outra empresa vem te procurar ou descobre que a empresa está fazendo algo, lançando algo novo, diferente, né? E sai na frente, né? Quem sai na frente, querendo ou não, né? A gente sabe que verdade. Agora só uma curiosidade. Agora nós estamos em casa, no home office, mas quando a gente estava no escritório, no sentido literal da palavra, e você está num prédio que você tem lá 3.000 pessoas num prédio. Você recebe uma orientação, ó, não converse sobre o seu trabalho dentro do elevador, porque tem pessoas de outras empresas também dentro do elevador. Nossa! É realmente algo bem sigiloso, tem que prestar muita atenção até nisso. Não é para qualquer um, não, viu, professor, trabalhar com isso. Mas um ponto interessante que sempre me chama a atenção, né? E a economia, ela é uma ciência extremamente, né, sofisticada e observa o cotidiano. Mas o grande ponto do economista numa atividade dessa é como maximizar o recurso limitado. Então, assim, essa frase que define bem o que é ciências econômicas, você a carrega para a sua vida profissional nesse sentido. Como é que eu vou maximizar isso? E mais, qual vai ser o indicador econômico que eu vou maximizar? Então, por exemplo, se eu estou numa determinada empresa, numa determinada região do país ou do mundo, sobre uma questão política, jurídica, contábil, tributária, o que eu vou oferecer para a empresa para que maximize aquilo que ela tem como indicador naquele sentido que ela julga como estratégico, por exemplo. Sabe? Então, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que o carro elétrico hoje não é o carro-chefe no sentido monetário para as grandes montadoras, mas estrategicamente, né, falar um pouquinho dessa questão da estratégia e da avaliação econômica e o indicador, né, só para situá-los. Eu não tenho a menor dúvida que é extremamente importante para uma montadora hoje se posicionar tecnologicamente com esse viés, com essa escolha. Por quê? Porque em breve o carro elétrico, em breve não, já é o futuro em muitos países. Sim. Então, muitas das vezes você se posiciona dessa forma, não porque naquele momento aquilo está te dando dinheiro,
Então, aquilo que a gente aprende na microeconomia, né? É muito comum a empresa maximizadora de lucro, né? Parece que é um mantra, né? A gente fica lá, a empresa maximiza lucro, a empresa maximiza lucro, né? Aí a gente fica estudando aqueles gráficos lá fantásticos, que o pessoal se diverte muito aí com eles, para não dizer o contrário, né? Uhum. E quando você aprende isso, mas no cotidiano, no universo de petróleo, por exemplo, quando os projetos de pré-sal, né, que são os que a gente ouve tanto hoje, a gente ouve tanto no dia a dia, os projetos de pré-sal, eles não eram superavitários, mas eles eram um futuro. Quem pagou os projetos de pré-sal? Foram os projetos mais antigos, os chamados de pós-sal. Logo, a Ford, a Fiat, a Volkswagen, todas essas empresas que estão saindo desse mundo do combustível fóssil, né? Daquele motor a combustão que a gente conhece, indo para o motor elétrico, quem está pagando o motor elétrico nessas grandes montadoras é justamente o carro tradicional. Então, tudo isso nos mostra essa posição, o que eu quero ver para o futuro, o que eu quero me lançar para o futuro. E tem uma coisa, Laís e todo mundo que está assistindo aqui, né, nos assistindo, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você que você não precisa responder, tá? Mas você vai ficar com ela na mente. Fica com essa pergunta aí, você que está me ouvindo, né, que está nos ouvindo. Daqui 1 ano, onde você quer estar? E daqui 5? E daqui 10 anos? Porque é interessante que quando a gente está na faculdade, a gente está na faculdade. A gente não se posiciona assim, onde é que eu quero estar no futuro? Então, por exemplo, se você está fazendo economia e quer se posicionar em relação ao futuro, ou está se questionando para onde vai, uma das formas é essa: você faz o curso de economia tradicional, né? E aí a Unicesumar te oferece essa possibilidade. Perfeito, fez o curso de economia, aí você vai entrar num programa de trainee, ou de estágio, ou de jovem aprendiz, se for o caso, né? Ou você vai buscar uma pós-graduação em alguma área específica que te interesse. Pode ser da engenharia de produção, pode ser da indústria farmacêutica, pode ser de petróleo. Tem N possibilidades de atuação de um economista nesse sentido. Então, você vai levar toda a sua bagagem da graduação, toda a sua formação, e numa pós-graduação, por exemplo, se for o caso, você vai ter essa nova roupa como um novo acessório, né? Para que você atue nessa indústria, seja lá qual for. Pode ser agronegócios, pode ser farmacêutica, pode ser automobilística, pode ser o exemplo que você desejar. Sim, bem interessante isso, realmente fazer economia, né? E depois buscar outras áreas, outras atuações. E, professor, mas qual que é o mercado de trabalho para quem trabalha deseja, né, trabalhar com projetos, análise de projetos? Para quem deseja trabalhar com análise de projetos, um caminho é, primeiro, escolher algo ou ser escolhido por aquele algo que te interessa, né? Porque muitas das vezes a vida tem dessas situações. Você, né, é escolhido por uma área e você se identifica. Então, perfeito. Ou você, de uma maneira prévia, se posiciona. Então, uma maneira é você buscar empresas, buscar atividades que você se identifique. Pode ser da área do agronegócios, por exemplo, até a indústria farmacêutica ou automobilística ou qualquer outra nesse sentido, tá? A indústria digital também está aí batendo a porta, é extremamente interessante também. E a partir dali você buscar um conhecimento. Esse conhecimento pode ser formal, a partir do momento que você vai buscar aí uma pós-graduação ou um curso complementar, ou pode ser informal mesmo, através de leitura, através de YouTube, assim por diante. E você se posiciona nesse sentido e vai para aquela empresa. Então, por exemplo, o mercado digital hoje, que também tem participação de economistas, ele te permite você trabalhar de casa. Você não tem limite, não tem fronteira de atuação. Então, a minha dica é essa, tá? Se posiciona dessa forma. Outra sugestão que eu dou para vocês é assim, existe uma palavrinha em inglês muito famosa chamada network, né? Que na verdade é a rede de relacionamentos. Já vá construindo essa rede de relacionamentos em sala de aula, porque por incrível que pareça, você vai encontrar muitos dos seus colegas, os seus amigos de faculdade no mercado. E a partir daí você começa a ter
essa primeira informação através de um amigo ou um colega que está atuando numa empresa que pode ser algo do seu interesse, por exemplo, tá? Com certeza, né? Essa é uma dica valiosa, realmente. Uhum. Eu achava que nunca ia encontrar nenhum dos meus amigos no mercado de trabalho, assim. Então, eu brinco com os meus alunos dizendo assim, seja ético, moral e respeite o seu colega, tá? Porque você vai encontrá-lo no mercado de trabalho. Com certeza, viu, E professor? ele vai lembrar de você. Para bem ou para mal, ele vai lembrar. Verdade. Professor, e esse mercado, ele está em ascensão? Como que está para os profissionais? Tem uma grande... assim, está aumentando realmente esse mercado? Está tendo um aumento realmente de procura por profissionais que atuam com análise de investimentos? Olha só, a minha resposta é o seguinte: você aí vai ter que ser, né? Você que está nos ouvindo, que está estudando economia ou é economista ou se interessa pelo tema. Aí você vai ter que olhar para o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, e ver qual é o setor econômico que está tendo maior crescimento. Então, hoje, por exemplo, né, se a gente pensar nessa foto de agora, que a gente está fazendo esse vídeo, o agronegócios é o setor no Brasil que está sendo aí o chefe, né, que está puxando aí esse crescimento econômico desses últimos tempos. Mas não necessariamente isso é uma verdade que vai perdurar. Então, você tem que olhar outros setores, por exemplo, de serviço, nessa questão digital que eu coloquei para vocês e outros mais, e a partir dali identificar, porque eu também não quero dar um setor mágico aqui, porque eu não quero que esse vídeo perca validade. Porque, quando ele falou aquele vídeo lá em junho, julho, agosto de 2021, que ele falou, estava, né? Como a gente usa a expressão aqui no Rio, estava bombando, estava, né, acontecendo. Sei lá, telecomunicações já acabou tem uns 20 anos, ou seja, ninguém mais entende o setor de telecomunicações como aquele setor fantástico, como foi há 20 anos atrás. Então, eu quero dar uma resposta para você que se adeque a qualquer período, seja mês ou ano. Olha para o Produto Interno Bruto, olha para o futuro e se posiciona dessa forma. E a partir disso, você vai conseguir identificar qual é o setor econômico que está puxando, que está tendo essa possibilidade. E a outra coisa, né, aí é mais no sentido pessoal como sugestão, muitas das vezes a sua oportunidade não está no seu município nem no seu estado, né? Aí você vai ter que migrar para um outro local para buscar ali uma oportunidade. Pode ser que isso aconteça e a minha sugestão é que você não descarte de imediato essa possibilidade. No início dói um pouquinho, mas depois você cria outros amigos em outros lugares. Dói bastante, viu, professor? Mudar não é nada fácil, não. Mas, se for por uma boa causa, né, professor, vale a pena, né? Com certeza. Para conquistar, por exemplo, algo que almeja ou realizar um sonho, então isso realmente é algo que vale a pena. Sim. Professor, e esse mercado dá um retorno financeiro bom? Quais são os ganhos? Como que é medido isso? É uma porcentagem? É um valor fixo? O contrato com a empresa é de, digamos assim, RPA, né? Ou não? É um contrato de autônomo, né? Ou não? É uma carteira assinada? Enfim, como que se dá o mercado de trabalho, exatamente os ganhos no mercado com essa profissão? Olha só, tem de tudo um pouco. Quando você, né, vou recordar aquela palavrinha que eu usei do networking. Quando você já tem um network, quando você já conhece profissionais do mercado, você vai atuar em cima de um determinado percentual, por exemplo. Então, é muito comum, em muitas situações, empresas que vão buscar algum tipo de financiamento via banco privado ou banco público, que eles precisem montar um estudo de viabilidade técnica, econômica e social, e você vai cobrar um percentual em cima daquele valor que aquela empresa busca de financiamento, X%. Claro que não vai ser um valor muito alto, mas vai remunerar a sua atividade. Pode ser 1%, 2%, mas você tem que lembrar que a empresa está buscando um financiamento e ela vai pegar tantos milhões emprestados e você vai ficar com uma parcela disso para poder desenvolver essa ideia. A outra possibilidade é entrando numa empresa onde naquela empresa você, entre algumas das atividades, você vai participar de um projeto.
Há a possibilidade de você entrar com um escopo definido, no sentido de início, meio e fim, acabou o projeto, olha, foi bom conhecê-lo, você vai buscar novas oportunidades, mas há também empresas que te mantêm no corpo profissional fazendo outras atividades de finanças, por exemplo, ou no sentido monetário da palavra. E aí, quando surge um projeto, você é alocado X% da sua carga horária, né, de trabalho, junto com aquela equipe multidisciplinar, para desenvolver essa possibilidade que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Então, assim, tem de tudo um pouco. Quando você está entrando, você está começando, você está construindo um conhecimento, isso acaba refletindo na sua remuneração, né? Ninguém começa de cima, a verdade é essa, mas com o tempo você vai ganhando conhecimento e vai ganhando peso, né, nesse sentido de experiência profissional, e pode contribuir melhor e mais, de uma maneira mais assertiva, né, sem querer repetir a palavra, de uma maneira mais assertiva, com relação ao objetivo final, que é alcançar algum fim, né? Seja um fim social, seja um fim técnico, seja um fim de um novo empreendimento, assim por diante, tá? Legal, professor. Bom, agradeço você por essa participação aqui conosco, falando realmente a respeito desse mercado de trabalho, de algo assim que faz parte, né, da profissão do economista, de muitos economistas, porém que é algo ainda que precisa ser explorado por tantas e tantas pessoas. A gente tem a disciplina no curso de economia, de análise de investimentos, porém muitas vezes a gente fica preso, pensando assim, tá, mas e depois? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Será que tem mercado de trabalho realmente para isso, né? Então foi bem interessante realmente essa sua participação. Agradeço novamente por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E aí, só para antecipar um pouquinho, né, eu interagi com o Silvio, que é o coordenador do curso de economia, e me disponibilizei para essa disciplina que vai acontecer, acho que no próximo ano, alguma coisa assim, no início do próximo semestre, que é a avaliação econômica de projetos. Eu vou estar lá com vocês como professor responsável. Vai ser um prazer. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. E até o próximo vídeo no nosso canal Café com Economia.